Boa noite, sou Antônio Carlos, aluno do sétimo semestre de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Juntamente com o aluno Yuri, farei a apresentação de um seminário sobre avaliação das características dinâmicas no processo de partida de bombas de calor transcríticas de CO2 para veículos elétricos. Hoje vamos falar sobre um desafio muito específico enfrentado pelos veículos elétricos no inverno, a inicialização lenta do sistema de aquecimento. Apesar das bombas de calor com CO2 serem extremamente eficientes, elas ainda demoram para começar a funcionar quando está muito frio. Para entender melhor o problema, os pesquisadores desenvolveram um sistema experimental, que criaram um modelo matemático para simular diferentes situações, como diferentes temperaturas, rotações do compressor e carga de gás. A solução inovadora foi criar um bypass no compressor. E o que seria um bypass? Refere-se a um caminho alternativo, um desvio que permite que o fluido ou energia contorne uma parte específica do sistema, seja para fins de manutenção, controle de fluxo ou proteção do sistema. E esse bypass permitiu uma inicialização muito mais rápida, reduzindo o tempo em até 82% a menos 25 graus Celsius. Para avaliar o desempenho de forma confiável, foi criado um índice baseado em lógica fuzzy, que classifica a partir de 5 níveis, de excelente até péssimo. Isso tudo mostra como ajustes técnicos e estratégias de controle podem fazer uma grande diferença na experiência de quem usa veículos elétricos em regiões frias. As mudanças climáticas e a destruição da camada de ozônio é algo que estamos enfrentando de forma crescente. Devido a isso, em 1987 foi criado o Protocolo Montreal, que ajudou significativamente com a redução de produtos e substâncias destruidoras da camada de ozônio. Sendo assim, o R-184A, um refrigerante amplamente utilizado no sistema de ar-condicionado de bomba de calor automotivo, acaba sendo inviável para a utilização, pois possui um alto impacto ambiental. Dessa forma, vamos entender como o CO2 pode ser usado como refrigerante em veículos elétricos. Além de ser natural, não destrói a camada de ozônio e é extremamente eficiente, principalmente em climas frios. No entanto, surge um desafio importante. Quando ligamos o carro em temperaturas muito baixas, o sistema de bomba de calor demora para atingir a temperatura desejada. Isso afeta diretamente o conforto e a eficiência do veículo. O estudo que estamos analisando investigou esse problema a fundo. Ele usou experimentos e modelos matemáticos para entender o comportamento do CO2 durante a inicialização e propôs uma solução inovadora, um desvio do compressor que acelera o processo. Com essa técnica, como dito anteriormente, o tempo de inicialização em menos 25 graus Celsius foi reduzido em mais de 80%. Além disso, foi criado um índice de avaliação para medir a qualidade da inicialização, algo muito útil para aplicações práticas. No fim, isso representa uma evolução significativa para tornar o ar-condicionado dos veículos elétricos mais eficazes, sustentável e confortável, mesmo nos invernos mais rigorosos. E nessa pesquisa foi utilizada a simulação como principal metodologia para analisar o desempenho de um sistema transcrítico de CO2. O modelo construído, o modelo foi construído com base em uma configuração experimental real, o que garantiu maior precisão dos resultados. Foram modelados componentes como compressor, refrigerador de gás, evaporador, válvula de expansão e acumulador, usando o software GT Suite. O GT Suite é um software de simulação CAE, que significa Engenharia Assistida por Computador, de sistemas multifísicos. Ele permite que engenheiros modelem, simulem e analisem sistemas complexos, como motores, veículos, sistemas de gerenciamento térmico e muito mais. Após a simulação, comparamos os resultados com dados experimentais, considerando diferentes condições de temperatura, velocidade do compressor e vazão de ar. O erro máximo entre o modelo e os TSAs ficou abaixo de 10%, comprovando a confiabilidade da simulação. Nessa pesquisa, utilizamos a simulação como ferramenta principal. Criamos um modelo com base em um sistema físico real e ajustamos parâmetros com dados experimentais, garantindo que os resultados da simulação fossem confiáveis. Analisando a figura 1, temos um sistema no GT Suite. Esse diagrama representa o modelo de simulação de um ciclo transcrítico de CO2, aplicado a sistemas de climatização veicular, como HVAC, de veículos elétricos. HVAC significa um módulo real com dois evaporadores, onde ocorre a troca de calor com o ar da cabine. Através aqui da enumeração, conseguimos identificar os componentes que estão enumerados. Temos o número 1, que é o compressor, sua função é comprimir o CO2, aumentando sua pressão e temperatura. O número 2 é a válvula de 4 vias, ela direciona o fluxo para resfriamento ou aquecimento. O número 3 é o gas cooler, ele resfria o CO2 após a compressão. O 4, onde está a sigla IHX, é o trocador de calor interno, que faz a troca de calor entre as linhas de alta e baixa pressão para melhorar a eficácia. O 5, que é o EXV, válvula de expansão eletrônica. Ele reduz a pressão do fluido antes da evaporação. O HVAC, com dois evaporadores, o número 6, responsável pela troca térmica com o ar da cabine, absorve o calor interno. O 7, que é o SOV, é a válvula solenoide, controla o fluxo de fluido refrigerante. O 8, é o acumulador, armazena o fluido em forma líquida ou gasosa para evitar o retorno do líquido do compressor. Essa figura mostra o ciclo termodinâmico completo usado no sistema de climatização com CO2. Temos desde o compressor, passando pelo gas cooler, o trocador de calor interno, até chegar ao HVAC, com os dois evaporadores. A válvula de 4 vias permite o funcionamento reversível entre o aquecimento e o resfriamento. Já na figura ao lado, temos a bancada experimental, onde foi criada uma montagem, onde o sistema foi testado. Aqui vemos os mesmos componentes da figura 1, que representa a simulação no GT Suite. O trocador de calor interno e gas cooler, que é a área de troca de calor com ar, o compressor, equipamento real responsável pela compressão do CO2, a válvula de expansão eletrônica e válvula solenoide, que são válvulas reais montadas para controle de pressão e fluxo, e o HVAC, módulo real com dois evaporadores onde ocorre a troca de calor com o ar da cabine. Aqui temos a bancada experimental montada no laboratório. Podemos ver claramente o compressor, o trocador de calor, as válvulas de expansão solenoide e o módulo HVAC com evaporadores. Esses componentes foram mesmo usados como base para a simulação matemática feita no software GT Suite. Essa comparação entre o diagrama esquemático e a instalação real foi essencial para garantir que o modelo de simulação fosse fiel ao comportamento físico do sistema experimental. O modelo do compressor determina a vazão máxima e a entropia de descarga de CO2, com base na razão de pressão, deslocamento, eficiência isentrópica, eficiência volumétrica e eficiência mecânica. A vazão máxima e a potência do compressor são calculadas da seguinte forma, através das duas equações expostas aqui no slide, que é o cálculo da vazão máxima, a equação A, e a potência do compressor, a equação B. No modelo de transferência de calor, aplicamos correlações consagradas para estimar a transferência de calor tanto no regime monofásico quanto no bifásico. No evaporador, usamos modelos que consideram tanto o superaquecimento quanto a mudança de fase CO2. As equações utilizadas foram essas no slide, de resfriador de gás, a do evaporador do gás, a do evaporador bifásico e o uso de correlações. O modelo de acumulador permite quantificar o coeficiente de troca térmica, tanto na ebulição do CO2 quanto na condensação. Utiliza o número de ebulição para avaliar a eficácia na fase bifásica e modelos empíricos para o lado do ar. Já para o método de avaliação, foi utilizado esses dois gráficos.
que compara os resultados da simulação matemática com os dados experimentais reais, para avaliar a precisão do modelo desenvolvido no software GT Suite. O gráfico da esquerda, de potência do compressor, em quilowatts, onde no eixo X, horizontal, a potência medida experimental real do compressor, e no eixo Y, vertical, a potência prevista pela simulação. Cada ponto preto representa uma condição de teste, diferentes temperaturas, velocidades, etc. A linha central representa a perfeita correspondência entre o experimento e a simulação. As linhas azul claro, mais 10% e menos 10%, indicam a faixa de erro aceitável de mais ou menos 10%. Esse gráfico mostra que os resultados de potência do compressor na simulação ficaram muito próximos dos dados reais do laboratório. Com a maioria dos pontos dentro da faixa de erro de 10%, isso comprova a confiabilidade no modelo para prever a potência do compressor. Já no gráfico da direita, é a taxa de troca de calor no evaporador interno, em quilowatts. O eixo X é a taxa de troca de calor medida experimentalmente no evaporador real, e o eixo Y, o valor previsto pela simulação. Novamente, cada ponto representa uma condição de pressão. A linha central indica o ideal, simulação igual ao experimento, e as linhas vermelhas representam a faixa de mais ou menos 10% de desvio. Nesse segundo gráfico, vemos a comparação entre a capacidade de troca de calor no evaporador. Os pontos também estão bem concentrados perto da linha de referência, mostrando que a simulação consegue prever o desempenho térmico do sistema com precisão dentro de uma margem de 10%. Ambos os gráficos demonstram que o modelo de simulação é confiável, com um erro máximo inferior a 10%, tanto para a potência do compressor quanto para a taxa de troca de calor no evaporador. E por fim, a tabela apresentada representa uma matriz de preferência fusa intuitiva, que compara os diferentes critérios de desempenho do sistema de bomba de calor. Os critérios analisados são S, o desempenho do sistema, N, número de ciclos, TR, tempo de recuperação, o Cmax é a carga máxima, o TS, tempo de estabilização. Cada célula da tabela contém um par de valores no formato, grau de preferência, grau de não preferência. Por exemplo, olhando a interseção de S com N, temos o valor 0,8 e 0,2, que significa que S é preferido em 80% em relação a N, e N tem 20% de preferência sobre S. Diagonalmente, quando o critério é comparado com ele mesmo, o valor sempre é meio, indicando neutralidade, ou seja, não há preferência. Valores mais próximos de 0,9 ou 0,1, como na comparação de TS sobre N, indicam uma forte preferência de TS em relação a N. Por outro lado, valores como 0,3 e 0,7, como na relação de N sobre TR, indicam que TR é preferido sobre E. Esse tipo de matriz é essencial no método FUSE, porque quantifica as preferências de forma subjetiva, porém estruturada, permitindo avaliar não apenas desempenho energético, mas também estabilidade, robustez e qualidade operacional do sistema. Essa matriz é utilizada posteriormente para calcular o índice global de avaliação de desempenho, considerando a consistência das preferências em todos os critérios analisados. Para priorizar as melhores condições operacionais, aplicamos análise difusa e multicritério. O método gera uma matriz de preferências e verifica consistência matemática, chegando ao índice final que pondera desempenho, estabilidade e consumo. Em resumo, o estudo apresenta uma abordagem completa, combinando modelagem física rigorosa com uma avaliação multicritério FUSE. Isso permite não só prever o desempenho do sistema, mas também identificar a melhor configuração operacional, considerando eficiência, estabilidade e consumo energético. Boa noite, pessoal, tudo bem? Dando continuidade, então, na apresentação do trabalho, vou falar um pouco agora sobre resultados e discussões. Nesse tópico, a gente fez algumas análises de diferentes parâmetros que podem influenciar no ponto de partida de uma bomba de calor a partir de CO2. Na figura 5, apresentada aqui no slide, foi analisado o impacto da temperatura ambiente no processo de partida com um compressor a uma velocidade constante de 4.000 RPM. Nesse caso aqui, foi temperaturas ambientes, né, a variação, que foram de 40, 35 e 30 graus Celsius. As temperaturas mais altas aumentaram a densidade de sucção e a pressão de descarga, acelerando a acumulação de CO2 e a estabilização do sistema. Então, no caso aqui do gráfico da figura 5b, nós temos um gráfico de pressão por tempo. Aqui a gente vê bem o que eu acabei de dizer, né? E a temperaturas maiores, tanto no compressor de sucção, tanto de descarga de pressão, a temperaturas maiores ela sempre mantém um pico maior de pressão, né, a temperaturas maiores. Já a válvula de expansão, que seria este XV aqui, ele tem uma resposta mais rápida às temperaturas de saída também maiores, né? Isso resultou no melhor desempenho na inicialização, com notas de avaliação de normal até bom, conforme a temperatura subia, conforme a temperatura subia, indicando que ambientes mais quentes favorecem a eficiência e a estabilidade da partida. Então a gente vê aqui a partir da válvula de expansão, que esse é tracejado aqui no gráfico de baixo também, da vazão máxima, que ele consegue ter um ponto de estabilização mais rapidamente do que o compressor, né, a temperaturas maiores. Bom, em relação à velocidade do compressor agora, aqui foi analisado uma temperatura ambiente de 35 graus Celsius com variações de 6.000, 4.000 e 2.000 RPM. Aqui é possível a gente ver que com velocidades mais altas, a vazão máxima e a pressão foram mantidas maiores, né? Que é observado aqui na figura 6b, na figura 6b e na figura 6c. Isso acelera o processo de estabilização, né? Que ele, com uma velocidade maior, ele tem vazão máxima e pressão maiores, logo ele tem uma parte de estabilização mais rapidamente. Porém, em contrapartida, em velocidades maiores, aqui no gráfico 6b, por exemplo, de pressão, a gente vê que ele aumenta esse pico de pressão aqui na parte de descarga de pressão do compressor. Em contrapartida, ele reduz muito a pressão de sucção do compressor, né? E também ele diminui essa pressão da válvula de expansão gerada da temperatura de inicialização. Isso mostra que ele tem velocidades maiores, tem respostas mais rápidas, porém ele ainda gera muita instabilização no sistema. Assim, com a variação FUSE,
a gente tem que uma rotação de 2.000 RPM é excelente, 4.000 regular e 6.000 como ruim. Isso indica, então, que para que um sistema seja mais estável e eficiente, ele deve ter velocidades mais baixas de rotação no compressor. Bom, aqui a gente avalia, então, o impacto que tem a carga de CO2 a uma rotação de velocidade de rotação no compressor de 4.000 RPM, a válvula de expansão aberta e a uma temperatura ambiente de 0 °C. Aqui a gente faz uma análise de 400, 600 e 800 gramas, que a partir desse gráfico de porcentagem de volume líquido, nós temos que o volume de inicialização seria de 17, 36 e 54%, respectivamente. Analisando o gráfico aqui, a gente vê que a uma menor carga aplicada, ele cai a zero. Isso indica que a carga aplicada é insuficiente, que gera um processo de operação subcrítico. Isso resulta numa estabilização mais lenta. Aqui na figura 8, que relaciona pressão e tempo, a gente consegue ver que há cargas maiores aplicadas, no caso de 800 e 600 gramas, que no menor intervalo de tempo, no mesmo intervalo de tempo, no caso, ele consegue atingir picos maiores de pressão de descarga, o que seria melhor para o sistema. Então, a partir da escala Fuse, a gente tem que 600 gramas seria ruim e 800 gramas seria excelente. Então, com isso, a gente tem que a carga de refrigerante tem extrema influência na dinâmica do sistema, né? Então, ela deve ser ajustada para otimizar o desempenho do sistema. Bom, nós vimos que o CO2, então, ele tem grande influência no processo de partida, né? Aqui, então, eu vou falar algumas diferenças no processo de partida frio e a quente. Aqui a gente tem uma tabelinha com alguns parâmetros utilizados, né, no processo a frio e no processo a quente. Então, em ponto de partida, né, é bom a gente pensar que numa partida frio, o sistema está muito tempo desligado, então o CO2 ele se distribui uniformemente pelo sistema todo, né? E já no processo a quente, ele reinicia toda vez que o sistema é desligado. Então, o CO2 ele não está parado e começa a distribuir pelo sistema, ele já continua rodando pelo sistema por diferença de temperatura. Então, falando um pouco sobre a partida quente primeiro, a partir dos gráficos a gente percebe que ela tem uma menor pressão inicial e uma menor pressão, uma menor vazão de pico, né? Massa de pico. Porém, ela tem uma estabilização mais rápida. Ou seja, nesse primeiro aqui a gente tem a vazão máxima, a gente vê que partidas a quente ela tem menores picos de vazão máxima, né? E, consequentemente, menores pressões também. Porém, em relação à partida frio, ela acaba tendo uma estabilização mais rápida do que a comparada, né? Já no processo de partida a frio, a gente vê que ocorrem maiores oscilações de temperatura e pressão. Então aqui ela tem mais ondas, né, geradas aqui, que gera essa oscilação. E aqui também ela tem uma queda de sucção bem grande em relação à pressão de descarga, né, gerada aqui nessa partida frio. Então, com a escala Fuse, a gente atribui a nota regular para a partida frio e bom para a partida quente, comprovando então que partidas a quente são mais eficazes para o sistema. Vamos falar agora sobre uma proposta de otimização, né, para esse processo de partida, que no caso aqui apresentado nesse gráfico, seria a temperatura ambiente inicial com o tempo de partida, né, no modo de aquecimento e no modo de resfriamento de uma bomba de calor. No modo de aquecimento, a temperatura ambiente afeta drasticamente o tempo de ajuste. No caso aqui, em menos 25 graus Celsius, esse tempo de ajuste chega a quase 1.300 segundos devido à baixa temperatura de evaporação, o que gera pequenas diferenças de pressão na válvula de expansão, né? E isso causa baixa vazão máxima, como foi mostrado anteriormente. Já no modo de resfriamento, no lado esquerdo aqui em azul, nós vemos que esse tempo de ajuste ele permaneceu quase constante independente da temperatura inicial, em torno de 16 segundos. Bom, nessa ideia de otimização do sistema, foi estudada então a implantação do bypass na válvula de expansão, o que melhorou significativamente a velocidade de estabilização do sistema. Então aqui no caso desse primeiro gráfico, a gente tem nessa linha contínua amarela, o sistema sem bypass, ele tem uma queda no início e vai atingir a estabilização lá para aproximadamente 1.300 segundos, como visto no gráfico anterior. E já com o bypass, ele, logo no início, ele já tem esse aumento aqui, esse ganho de pressão, né? E atinge a estabilização a aproximadamente 350 segundos. Depois está aqui também o tempo de fechamento da válvula do bypass, né? Nesse gráfico de baixo. No caso, foi analisado de 50, 150 e aqui 250 segundos, que vê a tradução errada. Para 50 segundos, ele atinge a estabilização aproximadamente 950 segundos, nesse ponto aqui, o que é ruim. Para um desligamento de 150 segundos, ele atinge a estabilização aproximadamente 230 segundos. Já para 250, que seria esse verde, ele atinge uma estabilização a 270 segundos, o que é inferior a 150, né, que seria o amarelo. Isso indica, então, que o uso do bypass e o seu tempo de desligamento tem grande influência no tempo de partida e estabilização do sistema, sendo eficaz em ambientes mais frios. Isso indica, então, que é uma solução prática e eficiente, né, para melhorar o conforto térmico e a autonomia de veículos elétricos no inverno ou ambientes mais com temperaturas menores.
Bom, por fim, o estudo em questão analisou o comportamento dinâmico, né, da partida de bomba de calor de CO2 em veículos elétricos usando a simulação no GT Switch. No estudo foi realizado variáveis como temperatura, pressão e vazão máxima, além dos efeitos de temperatura ambiente, velocidade do compressor e carga de refrigerante. Com isso, concluímos que, com temperaturas ambientes mais altas, velocidades dos compressores mais baixas, e uma carga ideal de CO2 proporciona partidas mais rápidas do sistema. Também partidas a quente demonstram, né, ter um menor tempo de estabilização para apresentar menor flutuação de pressão e vazão. No caso do explicado, né, o CO2 ele não tem que percorrer todo o sistema novamente. E por fim, como visto recentemente, em condições extremas, né, no caso de menos 25 graus Celsius, que foi o exemplo, o uso do bypass com fechamento da válvula de 150 segundos reduziu o tempo de estabilização da pressão em mais de 1000 segundos, mostrando que é extremamente eficiente, né, a utilização do bypass. E com isso também, a temperatura da parede de trocador de calor pode ser usada como critério prático para a otimização também ainda mais do processo, né, em caso de algum estudo futuro ou algum estudo correlato. Aqui está a nossa referência, né, o nosso artigo utilizado, né, para a apresentação. Caso haja algumas dúvidas ou alguém queira se aprofundar mais no assunto, é isso. Obrigado pela atenção. Boa noite.